Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar da economia desenvolvimentista. Uma grande fábrica feita com dinheiro indiano emprega pessoas para descascar nozes da Tanzânia. Outras indústrias surgiram para atender a fábrica, ajudando o país. Muitos alegam que esses investimentos nas economias desenvolvimentistas, essas políticas econômicas anticíclicas, são ineficientes. É um investimento ineficiente. No início, os investimentos necessários ao desenvolvimento econômico podem parecer óbvios. Ainda assim, coordenar um programa de investimento em muitas indústrias é uma tarefa árdua. Os governos só conseguem criar indústrias viáveis se conhecem o equilíbrio correto da produção, a fatia certa de sapatos, roupas e pão, que decorre da composição da demanda do consumidor. Só se pode explorar as interações entre os diversos tipos de produção quando se conhecem em detalhes os encadeamentos prospectivos e retrospectivos das indústrias. Nem todos os governos dispõem de perícia, informação ou poder político para ter sucesso nesse empenho. Muitos países acabaram ficando com indústrias estatais inchadas e ineficientes que não conseguiram deslanchar um crescimento sustentável. Quase sempre se tentou a industrialização impondo tarifas comerciais. A importação de produtos era proibida na esperança de que as indústrias iniciantes, as indústrias nacionais, progredissem. A proteção estatal de empresas contra a concorrência estrangeira gerou a rent-seeking, a busca de renda, pressão sobre o governo de grupos comerciais que tentam preservar privilégios e regalias. Isso frequentemente acarretou relações íntimas entre governos industriais, com contatos políticos impedindo a concorrência e a inovação e promovendo a corrupção. Nos anos 70, o grande impulso foi criticado pelos economistas neoclássicos, como o americano Paul Krugman, para quem as economias em desenvolvimento não diferiam em essência das desenvolvidas. Disseram que um comportamento economicamente racional e o poder da sinalização dos preços eram tão válidos nos países pobres quanto nos ricos. O investimento era importante, mas devia ter distribuição correta através da economia. Os mercados, não os governos, eram os melhores árbitros para decidir onde investir. Essa nova onda de pensamento sustentava que as economias em desenvolvimento eram prejudicadas não pela ineficiência inerente aos seus mercados, mas por políticas erradas. O envolvimento excessivo do governo havia rompido o mecanismo de preços. Os preços são fixados pela oferta e pela procura, e atrapalhara a sua capacidade de distribuir recursos com eficiência. Boa política significava acertar os preços e permitir que o mecanismo do mercado funcionasse livremente, para que os recursos fossem mais bem empregados. Caminhar para frente era recuar as fronteiras do Estado, acabar com a busca de renda, o rent-seeking, a busca de renda, e deixar o mecanismo de preços agir soberano. Nos anos 80, essa revisão do pensamento levou à ascensão da política de desenvolvimento do livre mercado. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional introduziram programas de ajuste estrutural para injetar princípios de mercado nas economias africanas. A dita terapia de choque, usada na Europa Oriental por essas instituições depois da queda do comunismo, visava estabelecer rapidamente sistemas de mercado. Porém, esses experimentos com o mercado livre acabaram criticados por aumentar a pobreza e, ao mesmo tempo, falhar na construção de economias dinâmicas e diversificadas. Então, a complementaridade de indústrias diversas fornece o mais importante conjunto de argumentos em favor da industrialização planejada em ampla escala, defende Paul Rosenstein-Rodan. Então aí começam as políticas para o mercado. A desilusão com o ajuste estrutural fez surgir hoje um novo consenso que funde as reflexões dos primeiros pensadores desenvolvimentistas a uma visão mais otimista dos mercados. Atualmente os mercados são considerados vitais nos países pobres para criar incentivos que mobilizem recursos de um modo lucrativo. Ao mesmo tempo, economistas como o americano Joseph Stiglitz denunciaram os fracassos do mercado no âmbito das pequenas empresas, os quais costumam refrear os países em desenvolvimento. Por exemplo, não dá para investir lucrativamente se as empresas não conseguem obter empréstimo. Talvez o Estado tenha um papel na correção dessas falhas e possa ajudar, assim o mecanismo de preços a funcionar mais suave. Esse consenso, às vezes chamado enfoque pró-mercado, vê o Estado e os mercados como complementares.
Porém, no início do século XXI, ressurgiram as ideias do grande impulso mais explícitas. Em 2000, as Nações Unidas traçaram metas de desenvolvimento até 2015, as quais incluem universalização do ensino fundamental, erradicação da fome e redução da mortalidade infantil. Isso implica que os países doadores mantenham o influxo da ajuda prometida e exige grandes investimentos coordenados através de uma série de setores e projetos de infraestrutura. Então, Singapura tornou-se um Estado moderno em 1965. As políticas do governo atraíram investimento estrangeiro e o Estado floresceu com as exportações como de petróleo refinado. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento na América Latina. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos governos latino-americanos intervieram na economia, chamado nacional desenvolvimentismo, para romper ou promover a industrialização em vários setores. Restringiram as importações e criaram indústrias para produzir os mesmos bens, impondo tarifas e controles de câmbio a fim de sufocar a concorrência externa. Investiram diretamente na infraestrutura necessária para essa indústria com a ajuda e assistência técnica estrangeiras. Esse processo, chamado de importação por substituição, teve mais sucesso nos países que já possuíam mercados internos grandes, a ponto de permitir a presença da indústria pesada junto a empresas de consumo, como no caso do Brasil e da Venezuela. Os críticos dizem que os países latino-americanos deveriam ter fortalecido os setores e que tinham uma vantagem comparativa, estimulando as empresas a ser competitivas no mundo e a exportar os seus produtos. Isso recentemente foi feito pelo PT e deu no que deu. No primeiro momento foi interessante para a economia, conseguiu fazer com que ela enfrentasse o crash de 2008, a quebra da Bolsa de 2008, ou a crise financeira de 2008, mas acabou a conta vindo em 2014 e em especial 2015. 2014 ainda não teve queda de crescimento, 2015 sim, a partir do segundo governo Dilma. Isso contribuiu grandemente para que ocorresse o impeachment dela. Então o governo da Bolívia fez investimentos recordes na indústria petrolífera em 2011. Privatizada nos anos 90, a indústria foi reestatizada, renacionalizada em 2006. Isso é um pouquinho aí da economia desenvolvimentista, na economia pós-Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. E deixe aí também os seus comentários, diga o que vocês acharam do vídeo e deixe sugestões de temas, de assuntos para os próximos vídeos. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.